5 nesta manhã de terça-feira. Já já nós vamos conversar aqui no programa com o diretor do Centro Cultural aqui de Caicó, o Alexandre Muniz. O teatro está se preparando aí para reabrir as suas portas. Mas calma, gente, não é para espetáculos. Daqui a pouco ele vai explicar aqui detalhes para os ouvintes aqui do nosso Panorama 95, porque agora é a hora do quadro Check-up no rádio. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Abraçar aqui o seu fã-clube lá em Jardim no Seridó, né? Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os internautas, uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do Check-up no rádio. Músculo fraco, osso fraco, né? A osteosarcopenia no idoso é o nosso tema de hoje. Pois bem, como a gente já bem discute aqui, conversa aqui em outras oportunidades, o idoso, quando ele vai envelhecendo, o osso vai ficando mais fraco, há uma tendência a ele ficar menos rígido, menos denso, né? A gente chama essa doença de osteoporose, o próprio nome já diz, né? Deixa o osso poroso, o osso oco, com risco de fraturar. Uma doença assintomática, né? Os pacientes tendem a não sentir dor, a não sentir nenhum desconforto, só quando o osso quebra, logicamente, fratura, confundem muito com a artrose, que causa dor, mas é uma doença que tem um impacto bastante negativo quando ela traz a sua complicação maior, que é a fratura. A vida de um paciente idoso, ela muda, jamais será a mesma depois de uma fratura, principalmente em ossos longos, né? Um quadril, a coluna. Então, o paciente ele dificilmente volta ao seu estágio anterior de independência, de autonomia. Então, o osso fraco é uma consequência favorecida pelo envelhecimento, mas pode ser também acelerada. Pacientes tabagistas, sexo feminino, uso de medicamentos como corticoide, doenças como artrite reumatoide, entre outras doenças, e pode ser secundária a outras coisas. Então o osso ele tende a ser mais fraco, mais oco, menos rígido, com mais facilidade a quebrar. E a gente só muitas vezes presta atenção quando ele vem a fraturar. A gente tem que se antecipar a esse fato e se precaver, avaliando e identificando os riscos mesmo antes da fratura acontecer. O músculo também, à medida que a gente envelhece, ele vai perdendo sua estrutura, né? Ele vai perdendo algumas fibras, alguns tipos de fibras, ele vai diminuindo seu tamanho, vai diminuindo a sua força, vai perdendo eficácia no seu desenvolvimento. Então, o músculo ele tende também a diminuir as suas propriedades quando ele vai envelhecendo. E são duas estruturas, dois sistemas que se interrelacionam, né? O osso tem a ver com o músculo tem a ver com o osso, e tudo isso tem a ver com o equilíbrio, com a mobilidade do paciente, com a saúde em geral. A gente sabe que o idoso ele depende muito dessa questão de mobilidade, né? Um dos parâmetros de qualidade de vida é ele conseguir se movimentar sozinho, sem risco de cair, sem colocar a vida dele em risco. Então, osteosarcopenia é a perda de massa muscular, perda de massa óssea e perda de massa muscular associado. Quando você perde massa muscular, naturalmente você também vai perder massa óssea, porque o osso precisa de impacto para formar, para se manter a sua estrutura. Então, uma delas, só a sarcopenia ou só a osteoporose, elas já dão um impacto, e as duas juntas dão um impacto muito negativo. O idoso que tem sarcopenia e que tem osteoporose, ele tem um alto risco de desfechos negativos. Embora a gente possa conviver sim com essas duas situações e só perceber quando um evento negativo aconteça. Por exemplo, a gente pode simplesmente encontrar na ilha
uma pessoa osteosarcopênica e uma sem osteosarcopenia, uma com massa muscular e com a massa óssea ruim, e outra, dois idosos caminhando e a gente não perceber tanta diferença. Entretanto, aquele que tem o osso fraco e o músculo fraco, que tem osteosarcopenia, ele vai evoluir num evento adverso, por exemplo, numa queda, de forma totalmente diferente daquele outro que tem o osso bom, que tem o músculo bom. Esse vai evoluir com fratura, provavelmente. Se fraturar, a recuperação vai ser muito mais difícil. Voltar a ter o mesmo equilíbrio vai ser muito mais difícil, porque ele vai já ter pouca massa muscular. Ele vai ter um risco maior de cair, em virtude do equilíbrio, depender muito do sistema osteomuscular. Já o outro não, ele vai ter um desfecho, se ele internar, ele vai perder músculo, mas ele ainda tem uma reserva, e assim por diante. Qualquer evento adverso, eu exemplifiquei a queda, mas um internamento, um adoecimento por qualquer outra causa, o paciente que tem fragilidade óssea, fragilidade muscular, ele vai degringolar com muito mais facilidade. E aí a importância da gente, periodicamente, na consulta da geriatria, isso é um hábito da geriatria, a gente medir as capacidades, a funcionalidade. A gente mede a velocidade com que ele marcha da caminhada, se ele está mais lento, se ele está com passo curto, se ele tem equilíbrio, mede a força na mão, mede o tamanho do músculo, mede a quantidade de músculo que tem, exatamente para se precaver de um evento desse, onde ele possa ter a necessidade de estar com a massa muscular, estar com o osso bem em dia. Agora, por que os ossos ficam fracos? É uma tendência natural de qualquer ser humano? O osso, Marcos, ele, embora seja uma estrutura rígida, ele a todo momento ele está formando e desformando o osso, assim vamos dizer. Ele está reabsorvendo o osso porque é uma fonte de cálcio, né, para o nosso organismo. A gente precisa de cálcio em várias outras estruturas. Então existe um equilíbrio dinâmico ali, existem algumas reações que fazem com que o organismo retire do osso o cálcio. Então ele fica diluindo a matriz óssea e reabsorvendo esse cálcio para mandar para a corrente sanguínea. Esse equilíbrio, até mais ou menos 30, 40 anos, de formação e de formação e de reabsorção óssea, ele é mantido. Você reabsorve e você forma o osso através de células que a gente, uma forma e a outra, destrói, osteoblasto e osteoclasto, vai mantendo isso igual. Quando quando a gente vai envelhecendo, a partir de 40 anos, esse equilíbrio começa a pender mais para a reabsorção. O osso começa a perder mais do que formar. E alguns fatores, além da idade, como eu falei, fazem esse equilíbrio pender mais para você deixar o osso mais oco. Menopausa na mulher, falta de mobilidade, o osso ele precisa de ter atrito para formar, para evitar a reabsorção, a puxada do cálcio, a diluição da matriz óssea. Doenças favorece isso, então a idade sim favorece. Doenças, alimentação, tipo de atividade física, mobilidade, tudo isso vai favorecendo, são fatores de risco para o osso ficar mais oco, ficar mais poroso, a gente ter osteoporose, por causa desse desbalanço, desse desequilíbrio na formação e na reabsorção óssea. Agora, existem semelhanças entre a osteosarcopenia com a osteoporose, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. A osteosarcopenia, ela é a osteoporose com a sarcopenia. É o osso oco com o músculo fraco, né? Com o músculo sem força, o músculo diminuído. Sarcopenia é exatamente isso. Perda de massa muscular associada à perda de força e desempenho. E o osso fraco é a osteoporose. Então, tem tudo a ver. Para se ter osteosarcopenia, você precisa ter um osso com osteoporose. Elas têm uma relação muito intrínseca, como o osso e o músculo têm. Então, aquilo que eu falei de se somar. Quando se tem só uma doença, o risco é X. Quando você tem as duas juntas, um paciente que tem osteoporose e ele é sarcopênico, o risco dele fraturar, o risco dele cair, o risco dele ter uma complicação da osteoporose é muito maior do que
se ele não tiver a sarcopenia associada. Do mesmo jeito, se o paciente tem só a sarcopenia, tem só pouco músculo, mas o osso dele é bom, o risco dele fraturar, o risco dele cair, o risco dele ter complicações com um evento adverso é bem menor. Agora, como resolver essa questão? Como se curar, por exemplo? Bom, a gente começa identificando esses pacientes. Eu exemplifiquei de 2 pacientes, 2 pessoas, 2 idosas ou 2 idosos que possam estar caminhando, vivendo a vida normalmente, sem prejuízo nenhum, mas um tenha sarcopenia, osteoporose ou osteosarcopenia, e o outro não. Então a gente identifica precocemente esse indivíduo, porque ele vai envelhecer e uma hora ou outra ele vai precisar dessa reserva muscular, dessa reserva óssea dele. Então a identificação é o primeiro passo. Pode ser a identificação, a família começar a perceber que está ali, a batata da perna está ficando com menos músculo, ele está andando mais lento, ele está mais desequilibrado. E o profissional aí na consulta geriátrica, a gente tem um instrumento, a avaliação geriátrica ampla, que ela avalia vários domínios, várias áreas, nutrição, avalia cognição, avalia humor, avalia uso de medicamentos, e um desses domínios é avaliar o equilíbrio equilíbrio, mobilidade do paciente. Então, na avaliação, a gente testa a marcha, a gente verifica a circunferência de panturrilha, a gente aplica um questionário para ver o risco dele o risco nutricional, ver se ele está ingerindo a quantidade de proteínas adequadas para que ele não possa perder massa muscular, ver essa questão do cálcio, e ativamente a gente faz exames complementares também. A densitometria óssea, que é o exame de imagem que mede a densidade do osso, ela é solicitada a partir dos 60 anos nas mulheres e a partir de 70, 75 nos homens de maneira geral. Da mesma forma que tem mamografia, da mesma forma que se faz PSA, a saúde óssea também tem esses exames de rastreio. Então a gente identifica na avaliação esse paciente de risco e tenta prevenir. Como? Colocando ele numa atividade física individualizada, assim, trabalhando resistência, força, capacidade aeróbica, suplementando muitas vezes com proteína, às vezes ajustando a vitamina D, ajustando a ingestão de cálcio, verificando o que é que ele pode estar em débito ali, tratando as comorbidades que possam facilitar uma queda, que possam colocar ele em risco, e colocando ele de forma ativa, né? Colocando ele para fazer algum exercício, alguma coisa que possa trabalhar músculo e trabalhar osso. Então, suplementa, se for o caso, trata a osteoporose. Se tiver um risco nutricional, manda para a nutrição para fazer uma suplementação. Então, a gente identificando, a gente já começa a tratar. Se a gente já pega um indivíduo com a síndrome osteosarcopênica instalada, aí a gente vai fazer uma reabilitação. A gente vai do mesmo jeito enxugar a prescrição, fazer uma avaliação dos medicamentos que possam estar atrapalhando, possam estar perpetuando, assim vamos dizer, essa síndrome, deixando o osso fraco, mais fraco, o músculo mais fraco, dá uma limpada na prescrição, coloca para trabalhar equilíbrio, coloca para trabalhar a força, coloca para trabalhar a resistência, coloca um suporte nutricional, pesquisa, trata a osteoporose, e assim a gente tenta reabilitar, deixar ele com a quantidade pelo menos adequada, ou parar de perder, porque seria muitas vezes a gente não consegue, ou o objetivo nem sempre é colocar você numa hipertrofia daquelas que a gente vê na televisão, daqueles fisiculturistas, mas é você parar de perder. Você parando de perder já é um grande avanço. Eu não sei se a nossa ouvinte se refere a quem tem osteosarcopenia, mas ela faz a seguinte pergunta, nossa amiga Dorinha: qual é o exercício melhor, pilates ou academia? Olha, os dois são muito bons. Até para quem tem essa doença? Até para quem tem essa doença. São excelentes exercícios. O pilates, ele tem a vantagem de trabalhar além da força, ele trabalha também equilíbrio e flexibilidade. A academia, ela trabalha também equilíbrio, trabalha também, mas ela trabalha muito essa questão da resistência, do exercício contra-resistido, de formar músculo. Os dois são excelentes.
O que tem que ter associado também, aí no mundo ideal, era uma atividade também aeróbica, né? Uma caminhada, uma corrida, uma pedalada, até mesmo a própria piscina. Então, o segredo é você ter atividade de fortalecimento muscular, trabalhar força, trabalhar equilíbrio, flexibilidade, mas também trabalhar essa questão aeróbica. Isso é o segredo da longevidade na parte de exercícios físicos. Então, assim, ambos são muito bons dependendo das comorbidades de cada paciente. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte aqui no nosso Facebook, ela quer saber o seguinte: meu pai tem 75 anos de idade e vive reclamando de dores nas pernas, né? Nunca foi aí a um especialista para saber o que tem que causar essa dor. Pode ser a osteosarcopenia? Pronto. É uma doença que, assim, é uma síndrome, na verdade, que ela, por si só, ela não causa dor, né? Ela tem as doenças, os fatores precipitantes que causam a síndrome, eles podem causar dor, mas a doença mesmo em si não. Agora, há uma relação muito assim, próxima de doenças osteoarticulares com essa síndrome, né? Por exemplo, a osteoartrose. Pacientes que têm osteosarcopenia, boa parte deles tem também artrose, o desgaste não só do osso, não do osso no caso, o desgaste da junta, né? Da articulação. Né? A gente está falando aqui do osso, no caso da osteoporose, do osso íntegro. Já na articulação, do osso se liga com o outro, aí a doença é artrose. Então, dor é muito mais causada por artrose, por doença nos tendões, tendinite, por fasciite, por outras causas, do que mesmo pela síndrome osteosarcopênica. A síndrome ela vai complicar com dor por causa da fratura, mas não é uma hipótese da gente, ele está com dor, a gente vai pensar numa osteosarcopenia. A gente vai pensar principalmente em dores de origem osteoarticular, na junta, na articulação. Tem perguntas no WhatsApp? Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belísio. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Belísio, não é nem da área que ele está falando. Por acaso, eu operei a minha vista e logo após eu peguei Covid. Diga para mim qual o mal que faz, o que prejudica, doutor. Bom dia. E aí, doutor Belísio? Bom dia. Dependendo da cirurgia, se foi catarata, se foi alguma outra cirurgia, cada uma vai ter um cuidado especial. Mas, sinceramente, eu ainda não li nada sobre pós-operatório de cirurgia ocular e a Covid. Confesso que eu não tenho nenhum, assim, orientação diferente. Se com a Covid a gente pode ter um manejo diferente. A gente sabe que a Covid é uma doença que causa trombose, o olho também tem vasos sanguíneos, isso pode aumentar o risco, a gente infere, né? E pode ter um risco maior de trombose, mas uma ação num pós-operatório de uma cirurgia ocular, não sei se tem um cuidado diferente. Tem que se fazer são os cuidados normais que já devem ter sido orientados após a cirurgia. Aquilo que evitar exposição à luz por algum tempo, colocar o colírio na hora certinha e assim por diante. Não tem uma orientação que eu saiba especial, não. É isso que eu quero dizer para a ouvinte, ela fique tranquila de fazer as orientações que são feitas no dia a dia. Tem mais perguntas? Gostaria que o senhor perguntasse ao doutor Belísio. Bom dia, meu querido. Desculpe. Uma senhora com 72 anos, ela tem comorbidade. É normal que ela passe o dia sem fazer nada ou ela pode fazer alguma coisa? Sim, ela está cirurgiada. 45 dias de cirurgia. É normal? Não, se ela está num pós-operatório, aí vai depender da cirurgia. Tem cirurgia que, dependendo se for videolaparoscópica, estou falando de cirurgia abdominal, tem uma recuperação mais rápida. Mas tem cirurgia, por exemplo, uma cirurgia, uma ponte safena, uma ponte mamária, ela tem um pós-operatório muito maior, né? Então 45 dias depende muito da cirurgia.
Entretanto, o que a gente tem que, quando a gente fala em cirurgia no idoso, a gente tem, primeiro, desmistificar que a idade contraindica cirurgia. Tem idoso com 90, 100 anos operando fêmur aí, fazendo cirurgia, depende muito da capacidade funcional dele, depende muito da saúde antes da cirurgia. Então, é preparar o idoso para ele se operar. E o pós-operatório, alguns cuidados especiais, logicamente, devem se ter na alimentação dele, alguns cuidados também nesse retorno com segurança. O idoso ele tem uma maior vulnerabilidade a complicar, né? Ele tem muito mais risco de complicar, principalmente se tiver comorbidades. Então, o cuidado pós-operatório mais próximo é importante. Então, assim, com 45 dias, dependendo da cirurgia, ele pode sim ir retornando, e é uma orientação cada vez mais presente em pós-operatórios de o paciente andar o quanto antes, dele poder se alimentar o quanto antes, porque isso tem repercussão no futuro. Uma cirurgia num paciente idoso, a gente tem que prestar atenção, estar bem próximo nesse pós-operatório imediato, porque isso vai repercutir nos anos seguintes. Então, Belize, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h50. O médico geriatra Belize Neto volta na próxima terça-feira aqui no